Eu vou ser rápido no sermão de hoje, tá certo? Vou ser muito rápido. Dizem que quando a gente fala isso, o pessoal relaxa, né? Então relaxa aí, que o sermão de hoje vai ser bem rápido. Os nossos amigos da internet, gostaria de dar as boas-vindas a vocês, mais uma vez, dizer que vocês são muito especiais para nós e queremos que vocês acompanhem a mensagem da Palavra de Deus, que será pregada daqui para frente. Continue interagindo, colocando aí seu nome, seu pedido de oração. Essa semana eu já orei por alguns que nos assistiram, então que você continue participando conosco. A mensagem dessa manhã, irmãos, fala sobre escolhas, caminhos. Você já parou para pensar na diversidade de escolhas que nós temos todos os dias? Há uns dias eu estava lendo um filósofo americano, que ele falava sobre essa questão das escolhas. E ele dizia o seguinte, que todos os dias nós temos uma diversidade de coisas que nós podemos escolher. Das mais corriqueiras, como lavar a louça acumulada na pia, às mais bizarras, como, por exemplo, você sair na rua imitando um coelho ou mostrando a língua para alguém. É uma opção, né? Enfim, todos os dias nós temos muitas escolhas a serem feitas. Esse filósofo, é um filósofo, ele fala algumas coisas interessantes. Ele dizia também que as escolhas elas podem acontecer de duas maneiras. Ou elas são obrigatórias ou não obrigatórias. Ou seja, ou você precisa fazer, ou se você não fizer, também isso não vai mudar nada na sua vida. E as escolhas, irmãos, elas também podem ser vivas ou mortas. A escolha viva é aquela escolha que vai impactar profundamente a sua existência. E a morta é aquela que você escolhendo ou não, não vai fazer tanta diferença assim. Quantas escolhas você já fez hoje? Hoje você já escolheu o penteado, a roupa que ia usar, o sapato que ia calçar, já escolheu vir à igreja. A verdade é que todos os dias nós somos impactados ou nós somos colocados diante de uma diversidade de caminhos e de escolhas que você pode tomar. Mas será que para Jesus é assim também? O que Jesus fala sobre as escolhas, sobre os caminhos? O mundo de hoje ele apresenta diversas possibilidades, mas Jesus, o que ele diz sobre isso? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7. Versículos 13 e 14. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Na sua Bíblia, no seu smartphone, no seu tablet. Se alguém precisar de Bíblias, a nossa igreja tem à disposição. Se alguém quiser acompanhar o texto bíblico. Mateus capítulo 7, vamos repetir aqui para fixar na memória. Mateus 7, 13 e 14. Acredito que os irmãos já tenham encontrado, então vou fazer aqui a leitura. Diz assim: Entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Queridos, o que o Senhor Jesus está falando aqui é que só há dois caminhos. Embora o mundo hoje te ofereça uma gama de possibilidades, todas essas possibilidades, pela ótica de Jesus, estarão alocadas dentro de um ou de outro destes caminhos. Todas as escolhas que você faz na vida, e a vida hoje é complexa, elas vão te colocar em um ou outro desses dois caminhos, o caminho da salvação ou o caminho da perdição. E é por isso que nós, como cristãos, temos que cuidar muito a respeito das escolhas que estamos fazendo, a respeito das opções que estamos fazendo de como conduzir a nossa vida, porque as nossas escolhas elas podem nos colocar no caminho largo, que é o caminho da perdição,
ou elas também podem nos colocar no caminho estreito, que é o caminho da salvação. Que tipo de escolhas você tem feito? Desde as pequenas às grandes. Que tipo de escolhas você tem feito para você, para a sua vida, para a sua família? Segundo Jesus Cristo, todas as escolhas que você fizer estarão colocando você ou no caminho da perdição ou no caminho da salvação. Que tipo de escolha você tem feito para a sua vida? Quando eu falo de escolha, irmãos, quando eu penso que existem muitas escolhas, mas só 2 caminhos, eu lembro de um personagem bíblico que para mim é um exemplo de boas e más escolhas. Esse personagem é Ló. Eu quero refletir rapidamente com vocês na história de Abraão e Ló. Gênesis capítulo 12. Versículo 4. Gênesis capítulo 12, versículo 4. Diz assim: Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Nós conhecemos a história de Abrão, certo? Deus chamou Abraão para sair do meio da sua parentela e para ir para uma terra a qual ele não conhecia. Deus não tinha GPS, né? Deus não explicou para Abraão no Google Maps onde que seria a terra que ele iria. Ele teve que sair pela fé. Aí Abraão colocou lá nas redes sociais dele, #partiu Canaã, e foi. E junto com ele foi Ló. Ló escolheu ir junto com Abraão. O que Ló era de Abraão, irmãos? Sobrinho de Abraão. O pai de Ló já havia falecido há muito tempo, e Ló decidiu ir com Abraão. Foi uma escolha sensata de Ló, sim ou não? Sim, muito boa escolha. Sabe por quê, irmãos? Porque é sempre bom andarmos ao lado de homens de Deus, homens e mulheres. Falo homens no sentido de humanidade. Sempre é bom escolhermos andar ao lado de homens e mulheres de Deus. Quem é que tem estado ao teu lado? Quem é o teu melhor amigo? Essa pessoa te aproxima de Deus ou te afasta de Deus? Quando você está ao lado dessa pessoa, ela te faz bem ou te faz mal? Sabe, irmãos, que existem pessoas tóxicas, das quais nós temos que nos afastar. Existem pessoas que nos afastam de Deus, das quais nós temos que nos afastar, porque o verdadeiro amigo, ele sempre vai te aproximar de Deus. O verdadeiro parente, e o Senhor Jesus disse que veio à terra e poderia, por causa dele, haver separação entre as famílias em algumas situações. Então, o verdadeiro parente é aquele parente que vai te incentivar no caminho do Senhor. Aquele que te oferece cerveja no almoço da família, sai de perto dele. Sai de perto. Ló, ele partiu junto com Abrão. E ambos começaram uma jornada impressionante. Mais à frente, como eu disse, eu vou ser rápido, tá? Mais à frente, no capítulo 13, você tem uma situação que aconteceu nessa jornada entre Ló e Abrão. No capítulo 13, no versículo 8, no versículo 7, melhor dizendo, diz assim, capítulo 13 de Gênesis, versículo 7. Houve contenda entre os pastores de gado de Abraão e os pastores de gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Abraão e Ló se estabeleceram numa região, a região do Neguebe, e a bênção de Deus esteve sobre a vida deles. Quem caminha pela fé tem a bênção de Deus. E os bens deles começaram a se multiplicar, de tal maneira que eles tinham lá muitas ovelhas, muitos animais, muitos empregados. Eles enriqueceram, produziram. E agora começou a haver contenda entre Abraão e Ló, porque os seus pastores, eles começaram a brigar devido à pouca água que havia na região, ao pouco pasto que havia na região. E essa contenda, Abraão, ele tomou uma decisão importante. Ele disse assim: Ló, não haja contenda entre mim e ti, porque somos parentes chegados. Então, Ló, vamos tomar uma decisão aqui. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Ló, pode escolher o lado que você quer ir. Escolhas.
Abraão deu a Ló a possibilidade de escolher. Mas sabe, irmãos, toda vez que nós temos que fazer uma escolha importante na vida, Deus se coloca ao lado, mas o diabo também. Toda vez que você tem que tomar uma decisão na sua vida, você vai ver que o diabo vai se colocar ao teu lado para te tentar. E Deus também vai se colocar ao teu lado para te mostrar o caminho que você deve seguir. E nessa situação, Ló tinha que fazer uma escolha. Para que lado ir? Vou ter que me separar do homem de Deus. Para que lado devo ir? Quando Ló separou do homem de Deus, ele errou o caminho. Olha o que diz aqui, no verso 10, Gênesis 13, 10. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Ló, irmãos, olhou. E sabe o que Ló viu? Ló viu uma terra cheia de fontes, cheia de rios, bem regada. E Ló olhou e ele ficou tão empolgado com o que viu, que ele disse assim: nossa, parece o jardim do Éden. Eu quero para cá. E então Ló escolheu ir para aquele lado, porque era uma terra fértil, cheia de pasto verdinho, cheia de fontes de águas. Ló escolheu ir para aquele lado. Olha o que diz o verso 11. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Vocês percebem o que aconteceu aqui, irmãos? Ló olhou para aquela campina, só que tinha um problema naquela campina. Sodoma estava ao longe, no horizonte. E a Bíblia diz que Sodoma era uma região de pecados. A Bíblia diz que Sodoma era um lugar onde Deus e os anjos de Deus não habitavam. E a Bíblia diz que Ló, ao escolher aquele caminho, ele levava Ló a Sodoma. Que caminhos você tem escolhido? Sabe, irmãos, olhem para mim aqui. Não há nada de errado você escolher o caminho do sucesso. Ló escolheu o caminho do sucesso, das fontes, da grama verde. Não há nada de errado. Não há nada de errado em você ter sucesso na vida. Os adolescentes, os jovens que estão escolhendo a carreira. Não há nada de errado em você ser bem-sucedido no que você faz. Ganhar um bom salário, um bom dinheiro. Não há nada de errado nisso. Preguei sobre isso sábado passado. Mas muito cuidado quando Sodoma está no final desse caminho. Quando eu falo Sodoma aqui, eu estou me referindo a regiões de pecado. Muito cuidado quando Sodoma está à altura dos olhos. Muito cuidado para que você não troque a terra prometida de Deus por uma cidade ímpia, má, cheia de grandes pecadores, como a Bíblia relata que era Sodoma. Que caminhos você tem escolhido? É interessante que Ló foi progredindo na direção de Sodoma e Gomorra. Perceba que primeiro Ló escolheu um caminho fértil, mas que ao fundo, ao longe, estava Sodoma. E ele escolheu, sabe como, irmãos? Ele escolheu pelos olhos. Quando Ló se separou do homem de Deus, ele errou, ele ficou deslumbrado pelas riquezas. E os olhos revelam as intenções do coração. Me ouviram? Os olhos revelam as intenções do coração. Tem algumas irmãs aí que ficam preocupadas, né? Um dia uma irmã me procurou, não é aqui da igreja, outra igreja bem longe daqui. Uma irmã me procurou assim: pastor, meu marido fica olhando para as mulheres de saia curta, eu não gosto disso. Diga, irmã, se preocupe quando ele olhar para os olhos. Por causa, claro, não deveria olhar nem para um nem para outro, mas os olhos revelam as intenções do coração. Os olhos são as avenidas da alma, segundo Ellen White. Para onde você tem olhado? O caminho que você olha é o caminho que você vai seguir. O caminho que você olha dá em Sodoma. Se você olhar no mapa, para Ló seguir aquele caminho, ele teve que virar as costas para a terra prometida. A terra prometida não tinha tantos vales,
tanta água, aguinha potável, né? A terra prometida era mais árida, mais seca. Mas Ló teve que seguir em outra direção. Teve não, porque ele escolheu. E eu não sei se vocês notaram no versículo 12, irmãos, diz que agora Ló já ia armando as suas tendas até Sodoma. Sabe, irmãos, Ló agora já é visto lá, tendo contato com os moradores de Sodoma, sendo influenciado pela cultura de Sodoma, vivendo no meio de pessoas que eram envolvidas com o pecado. E talvez você me diga assim, mas pastor, como é que eu vou viver num mundo de pecado se eu não... Como é que eu vou fazer isso? Sabe, irmãos, as aves elas podem voar, mas elas não precisam fazer ninho. Você pode muito bem viver sua vida e conviver com pessoas que não têm a fé que você tem. As aves podem voar, mas não deixe elas fazerem ninho. Não tem que ser a força do vento que conduz a sua vida, e sim a direção da vela. Não é a força do vento, é a direção da vela. E a sua vela tem que estar apontada para as coisas de Deus, para o porto seguro. Mas Ló estava negociando com Sodoma. Perceba a evolução. Primeiro ele olhou, depois ele fez o quê? As tendas iam até lá. Ele já estava negociando. Agora sabe o que aconteceu? Se você olhar capítulo 14, versículo 12, diz assim: apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e seus bens e partiram. Agora Ló já é visto morando aonde? Aonde Ló morava, irmãos? Dentro da cidade. Você percebe essa aproximação com o pecado? O pecado é mais ou menos assim, irmãos. Você pensa que vai dar um passo, você planeja assim, eu vou dar um passo, mas você acaba dando 10. Eva, quando cometeu o primeiro pecado, e Adão, eles pensaram assim, não, nasce nosso filho aqui, resolve o pecado, está tudo certo, tudo resolvido. E quando nasceu o primeiro filho deles, Caim, Eva olhou e ela vai dizer assim, está aqui um varão, o Senhor, mas não era o Senhor, foi o primeiro homicida. Então nós não podemos brincar com o pecado, nós não podemos negociar com o pecado. Irmãos, escutem aqui, você não pode negociar com o pecado e nem se aproximar dele, porque a nossa tendência, a nossa natureza é para o pecado. Então você não pode se aproximar disso. Ou você cai, se mantenha longe, à distância. Agora Ló é visto morando dentro de Sodoma, e sabe o que aconteceu? Aconteceu uma guerra. 5 reis contra 4 reis, é isso? Reis que vieram de uma outra região, fizeram uma guerra contra os reis daquela região onde Ló morava, e ao fazerem esta guerra, sabe o que houve? Ló foi capturado e com ele todos os seus bens. Toda a riqueza que Ló acumulou agora, não tinha mais. Resultado de escolhas que colocou ele longe de Deus. Ló foi capturado. E é incrível, irmãos, como Deus nos avisa quando nós estamos indo pelo caminho errado, né? Como Deus nos manda avisos quando nós estamos no caminho errado. Uma vez eu fiz uma longa viagem. Eu viajei de carro, eu viajei do Tocantins. Acho que até já contei isso para vocês, mas a história é outra. Eu viajei do Tocantins aqui para o Rio Grande do Sul. 2.800 quilômetros, sozinho, no carro. Era tão impressionante que eu virei o melhor amigo dos frentistas. Assim, eu parava só para bater papo com eles, né? Sozinho no carro. E eu viajando à noite, eu não sei quantos aqui conhecem o interior de Goiás lá. À noite em Goiás você quase não tem... À noite e de dia também. Você quase não tem posto de gasolina. E eu viajando à noite, eu não acostumado com o carro, eu tinha negociado o carro lá, vendi um terreno que eu tinha lá, peguei o carro no negócio, e eu dirigindo o carro, eu não sabia direito ali, e quando eu olhei a gasolina estava quase acabando, muito escuro, à noite, madrugada, eu viajando sozinho. E eu comecei, Senhor, eu preciso de um posto, Senhor, eu preciso de um posto, Senhor, eu preciso de um posto. E olhei e eis que
lá estava o posto. Só que tinha uma filazinha no posto. Então, eu querendo ser esperto, eu disse assim, eu vou burlar essa fila aí. E aí eu estacionei o meu carro ao contrário. Eu fiz a volta assim e estacionei na mão contrária, porque era uma bomba de gasolina que estava livre. E eu pedi para o rapaz lá encher o tanque, fui na conveniência comprar um lanche e voltei. Só que quando eu voltei, eu não lembrava que eu tinha estacionado o carro na direção contrária. E à noite, a estrada igual, eu não conhecia direito a região. E eu saí na mão que eu estava e comecei a andar voltando na direção contrária. Eu não havia percebido isso. Vocês estão rindo que não é com vocês, né? Gastando gasolina à toa assim. Eu não havia percebido isso. Quando eu vi a placa, eu vi uma placa escrita assim, Palmas a 300 quilômetros. Sabe o que eu pensei? Eu pensei assim, como é que pode esse povo goiano aqui colocar uma placa do lado errado da pista? E eu segui no mesmo caminho. Aí andei mais um pouco e outra placa escrita assim, Gurupi, que era uma outra cidade antes de Palmas, a 100 e tantos quilômetros, coisa assim. Eu disse, mas esses goianos, uma placa, tudo bem, mas colocar duas placas, esses goianos aqui, eles não são distraídos demais. Mas aí eu comecei a andar um pouco e começou a passar pela minha cabeça que eu pudesse estar errado no meu caminho. E aí eu fui mais um pouco, eu andei uns 50 quilômetros e depois de 50 quilômetros é que eu percebi que eu estava na direção errada e retornei. Sabe, irmãos, Deus coloca placas. Deus coloca placas indicando que você está indo na direção errada. Só que seu coração é teimoso. Só que você acha assim, a placa que Deus colocou está errada. Eu é que estou certo. E você segue andando. Será que Deus, nesse momento, o Espírito Santo, está te mostrando exatamente o caminho errado que você está indo? Que você precisa retornar? E a ideia de conversão é justamente essa, retornar. Será que Deus, nesse momento, está colocando placa, assim como Ele colocou para Ló? Ló foi capturado. Ló foi levado cativo. Abraão teve que sair da sua terra, que Abraão morava ali perto, para ir lá recuperar Ló, resgatar Ló e trazer Ló de novo. E sabe o que Ló fez? O cabecinha de ervilha voltou a morar na cidade. Será que ele não percebia que não era mais para ficar lá, que era para sair de lá? Deus coloca avisos, irmãos, e a gente não ouve, a gente não vê, a gente não obedece. E nós insistimos em escolhas erradas. Para finalizar, como é que termina a história de Ló? As escolhas de Ló. Capítulo 19 de Gênesis. Abra sua Bíblia aí em 19, aqui nós vamos encerrar. Percebam que, vamos voltar um pouquinho? Ló teve que fazer uma escolha. Ló olhou e escolheu a campina. Agora Ló olhou e foi morar em Sodoma. Agora Deus mandou avisos que Ló estava errado. Ló não obedeceu. Por fim, Deus decide destruir Sodoma e Gomorra. Você conhece essa história. Eu não vou aqui me demorar muito nela. Mas é interessante o versículo 6 a 8. Gênesis 19, 6 a 8. Diz assim: Saiu-lhes então Ló à porta e fechou após si. E disse-lhes: Rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vô-las trarei. Tratai-as como vos parecer, porém nada façais a estes homens, porquanto se acham sob a proteção do meu teto. Irmãos, Deus mandou 2 anjos lá para avisar a cidade e avisar Ló que Ló deveria sair às pressas, por causa que Deus mandaria o que para a cidade? Fogo. E esses homens andaram pela cidade, se achegaram na casa de Ló, os anjos, e Ló recebeu eles em casa e logo hospedou os anjos. E ali, tem até uma música que fala sobre isso, né? Hospedar os anjos. E ali, quando
Ló fechou a porta, os homens da cidade cercaram a casa de Ló e queriam fazer sexo com os anjos, para usar uma linguagem direta. E então Ló saiu ao lado de fora da porta e Ló disse assim: gente, não façam isso, são anjos. Não, eu tenho 2 filhas, eu tenho 2 filhas virgens, eu vou dar para vocês estruparem elas, mas não façam nada com os anjos. Vocês percebem o que Ló disse? Vocês percebem o absurdo que Ló disse? Sabe por que ele disse isso? Porque agora não só Ló estava em Sodoma, mas Sodoma estava em Ló. Sodoma estava em Ló. A cidade já tinha influenciado a visão de mundo dele. A convivência com o pecado já havia o tornado alguém que estava longe, distante de Deus. Agora Sodoma estava nele. E é por isso, irmãos, que nós temos que nos afastar do pecado, de pessoas que te levam para o pecado, de regiões de pecado, porque quanto você menos perceber, Sodoma vai estar em você. A resposta de Ló foi uma resposta de Sodoma. Não foi uma resposta de quem conviveu com Abraão, foi uma resposta de Sodoma. E enquanto Ló fez as escolhas erradas, Abraão estava lá na terra prometida. Haverá momentos, queridos, em que vocês e nós teremos que escolher entre ser fiéis a Deus, sermos fiéis a Deus, ou viver na infidelidade. Talvez ser fiel a Deus ou o sucesso. Se um dia a vida te obrigar a decidir entre ser fiel a Deus ou o sucesso, escolha ser fiel. Se um dia a vida te obrigar a decidir entre o caminho do sucesso ou a fidelidade ao Senhor, mesmo que lhe pareça estranho, escolha ser fiel, porque você não sabe o que acontece no dia de amanhã. Você não sabe o que acontece na semana que vem. Então escolha ser fiel ao Senhor. As escolhas erradas de Ló comprometeram a sua família. Sabe que o anjo, quando o Senhor estava ali mandando fogo, Deus estava acendendo lá em cima a faísca. O anjo disse: Ló, temos que ir embora e é agora, vamos embora. E Ló deu uma resposta até engraçada, né? No versículo 18, respondeu-lhe Ló: assim não, Senhor meu. Ellen White diz, queridos, que a dúvida de Ló, eu não sei se eu posso falar isso aqui, é forte. Vocês me autorizam a falar ou não? Vocês não sabem o que é também, né? Mas a dúvida de Ló foi o que levou a família dele à perdição. Olhe para mim, pais. Vocês têm a sua vida lá na sua casa, você tem mostrado dúvida para os seus filhos? Mães, quando você chega em casa, você come como prato principal lá pastor assado e os seus filhos ouvindo? Você mostra dúvida. Quando você não traz o seu filho na escola sabatina, aqui cedinho, sabe o que você está dizendo para ele? As coisas de Deus não são tão importantes assim. Acorde cedo só para ir para a aula, matemática, ciências, física, química, mas não acorde cedo para ir à igreja, porque eu, seu pai, sua mãe, acredito que não é necessário. E, irmãos, não importa se você falar, mas se você der um exemplo equivocado, a criança vai seguir o exemplo. Quer ver? Vamos fazer um exercício aqui. Me ajudem. Façam assim. Pega a sua mão direita aí, pega não. Com a sua mão direita faz assim. Agora sim. Agora coloque a mão sobre a boca, por favor. Por que vocês estão colocando sobre o queixo se eu pedir para colocar sobre a boca? Sabe por quê? Porque eu fiz. Eu falei uma coisa e disse outra. As palavras movem, mas o exemplo arrasta. Quando você não traz o seu filho aqui na escolinha, você está dando um recado para ele. Sabe por que Ló vai estar no céu, mas a esposa de Ló não vai estar no céu? A tragédia das escolhas erradas. Sabe por que a esposa de Ló não vai estar no céu, irmãos? Por causa da fraqueza do marido. Fraco.
Desculpa se lá no céu ele vai me pegar pela orelha lá, tomara que eu esteja lá também, né? Mas titubeou, dúbio nas suas escolhas. Pais, sejam firmes. Maridos, cuidem das suas esposas para que elas se salvem junto com você. Não levem elas para lugares de pecado. Que escolhas você tem feito? Sabe, irmãos, hoje à noite, todo mundo aqui pode escolher e comer uma pizza ou vir orar aqui. A escolha é sua. A escolha é sua. As escolhas têm consequências. A família de Ló, ela pode ter vivido bem até ali em Sodoma. A história diz que quando eles fugiram da cidade, a mulher de Ló olhou para trás. O olhar da senhora Ló, eu ouvi um dia esse sermão. O olhar da senhora Ló era o olhar de alguém que gostava de Sodoma. Gostava das roupas de Sodoma, gostava dos shoppings de Sodoma. Mas não só gostava, aquilo já tinha entrado nela. Sodoma já estava dentro dela. E quando ela estava fugindo e ela olha para trás, o olhar da senhora Ló é o olhar de alguém que foi contaminada pelo pecado a tal ponto que não havia mais como voltar. Eu estou falando aqui sobre salvação, irmãos. Eu estou pregando aqui sobre vida eterna ou morte eterna. Qual vai ser a sua escolha? O que você vai escolher para você? A escolha é sua. Eu estou preocupado, irmãos. Sabe com o que eu estou preocupado? Com a salvação das famílias. Com a salvação das crianças. Estou preocupado. Estou preocupado, irmãos, com a salvação minha também. Será que não é tempo de nós acordarmos, igreja? Será que não é tempo de nós revisarmos as escolhas? Os sinais que Deus tem te dado que você não está num caminho certo? Aquilo que Deus tem te mostrado e você diz assim, Deus está errado. Eu estou certo. Será que não é o momento de nós aqui, irmãos, fazermos um compromisso um pouco melhor do que aquele que temos tido até o dia de hoje? Às vezes as escolhas pelo sucesso, elas nos atraem, mas Deus não quer que você tenha sucesso. Deus chamou você para ser fiel. Você acha que é por acaso que você está aqui hoje? Talvez você pense assim, talvez você pense, a vida que era para eu levar era uma outra vida. Se você está aqui hoje é porque Deus te chamou para estar aqui. E eu quero fazer um apelo aqui, irmãos, pela salvação de cada um de nós. Não faça de conta que não é com você. Eu quero fazer um apelo aqui para que você faça escolhas sábias, escolhas que levem você pelo caminho estreito. Difíceis às vezes, você vai ter que perder algumas coisas. Mas escolha o caminho do Senhor, porque é esse caminho que Ele tem para você. Eu quero fazer o apelo nessa manhã, irmãos, para que nós salvemos a nós e a nossa família. Aos pais, tragam seus filhos a aprender do Senhor, porque lixo eles já têm na internet. Tragam seus filhos no sábado cedo. Traga você mesmo aqui estudar a Bíblia. Eu quero insistir, porque o meu apelo, irmãos, nessa manhã é para a nossa salvação. Que escolhas você tem feito? Vou convidar a Eveline, ela vai cantar um louvor. Enquanto ela canta, eu queria que você refletisse em tudo que você ouviu da palavra do Senhor nessa manhã. E você pudesse revisar
suas escolhas, os caminhos que você tem tomado em sua vida. Percebo que errei por andar tão distante, caminhando bem sei por onde eu nunca deveria andar. Conheces o meu coração quebrantado, os sonhos que sonhei que ficaram frustrados, a dor que eu senti, o peso da culpa que me fez sofrer. A minha esperança e tudo que planejei, eu vi se perder ante os olhos meus, mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos, e tudo então mudou. Em minha vida renasceu a luz, brilhando como o sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar. De joelhos tenho orado todos os dias, clamando o teu poder em minha vida, pois sei que sou fraco e só eu nunca poderei vencer. Andei na escuridão, mas agora eu vejo que em Jesus a salvação, e nele eu confio, pois me perdoou, limpou meu passado e hoje dele eu sou. Um novo amanhã, logo enfim, pela fé eu verei, salvo, seguro, tranquilo nos braços seus. Mas eu aprendi a confiar quando me entreguei em tuas mãos, e tudo então mudou. Em minha vida renasceu a luz, brilhando como o sol. Jesus, o seu amor me resgatou. Eu quero mais de ti, eu quero mais amar, eu vou me entregar. Eu vou me entregar. Amém, Senhor. Vamos falar com o nosso Deus, irmãos. Querido Pai, nós estamos aqui com o coração aberto diante de tantas escolhas que a vida nos oferece, mas só há dois caminhos, e nós queremos andar pelo caminho da salvação, mas tem sido difícil, Senhor. As escolhas às vezes nos seduzem, às vezes os nossos olhos olham para onde não deveriam, e nós acabamos entrando em ciladas do inimigo, e depois fica difícil de sair. Mas nós aqui queremos aprender a confiar, Senhor. Queremos aprender a escolher o caminho da fidelidade,
por onde passava, Abraão erigia altares ao Senhor. Nós queremos, em cada caminho que trilharmos, erigirmos também altares a Ti. Que a nossa caminhada neste mundo, nesses poucos anos que vamos viver aqui, seja uma caminhada onde as pessoas possam ver em nós a fidelidade ao Senhor, a confiança no Senhor. Pai, se há alguém aqui em caminhos ruins, que um dia errou, que foi por caminhos que não são teus, que esta pessoa sinta o teu abraço, o teu toque nesse momento. E ela tenha a certeza de que é importante retroceder. E que não é vergonhoso voltar. Não é vergonhoso fazer um retorno e tomar o caminho certo. Que o Senhor abençoe essa pessoa, Pai. E que a Tua igreja aqui, Senhor, a igreja do Iguatemi, Pai, seja uma igreja não de programas, não de eventos, mas uma igreja de salvação. Uma igreja, Senhor, onde a Tua graça seja aqui comunicada, exposta, e as pessoas aqui, Senhor Deus, convertam-se ao Senhor Jesus Cristo. Coloco cada um aqui diante do Senhor, Pai. Os líderes da igreja, os anciões, suas famílias, os irmãos, os amigos que nos visitaram aqui. Pai, que o Senhor esteja com a Tua mão sobre todos. Entregamos a Ti a nossa vida em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.